Continuando a nossa aula, exercício, a nossa lista, né? Exercício 2. Dessa vez você tem um elemento especial aqui, né? Uma substância especial que é a água oxigenada, tá? Algumas considerações sobre a água oxigenada. Ela se decompõe, vou escrever aqui embaixo, em água e gás oxigênio, tá? Só acertei o balanceamento aqui, tudo bem? Então, se vocês forem ver o NOx nessa equação aqui é um positivo, certo? E NOx em peróxidos do oxigênio, né, é um negativo, tá? Aqui um positivo, 2 negativos, certo? E aqui 0, substância simples, estado fundamental. Isso aqui é só para mostrar para vocês. Essa aqui é a estrutura da água oxigenada, né? Tudo bem? Como é que a gente calcula o NOx? Basicamente é como se fosse um cabo de guerra entre dois átomos, né? Quem tiver maior eletronegatividade puxa o elétron para si. Então, entre O e o H, o O ganha um elétron, certo? Tipo, ele puxa com mais força os elétrons da ligação. Só que entre O e O, ele, né, não acontece nada, eles puxam com a mesma intensidade. Então, por isso que o NOx da oxigenada é -1, tá bom? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Não, nem vou apagar, vou escrever aqui embaixo, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui para não confundir. Então, se você for ver, com o hidrogênio não acontece nada, o NOx é um positivo, continua um positivo, mas o oxigênio, ó, ele pode ir tanto para -2 quanto para 0. Se for de -1 para -2, o NOx está diminuindo, então ele está reduzindo. E de menos para 0, o NOx está aumentando. Então essa aqui é a oxidação, tá? Aí o que acontece? Quando você tiver sempre esses casos dessas reações com água oxigenada, você tem que considerar o seguinte. A água oxigenada, até colocar em vermelho aqui a observação, tá? A água oxigenada faz o que falta. Como assim faz o que falta? Se você tem uma substância que está oxidando, a água oxigenada vai usar o caminho da redução. Se você tem uma substância que está se reduzindo, a água oxigenada vai usar o caminho da oxidação. Tá bom? Então agora é só identificar da mesma forma os NOx de cada átomo na equação. Tudo bem? Na, família 1A, um positivo, tá? O O é -2 vezes 3 dá -6, para que o total da molécula dê 0, a carga total da molécula dê 0, o bismuto tem que valer mais 5, tá? Então aqui vai ficar mais, aqui vai ficar menos, porque é peróxido, que é mais 6, -2, que é mais 6, -2. Aqui você tem várias formas de você fazer, mas só fazer, lembra aquela regra do escorregador inversa, assim, você volta o 3 aqui para cima com a carga e o 2 para cá, né? Então vai ficar 3 positivo, tá? Deixa eu só voltar aqui. Vai ficar mais 3. O SO4, o agrupamento SO4, uma dica para vocês, o agrupamento SO4 sempre tem a carga total igual a -2, mas se você for olhar só para o S vale -6 e o O vale valer -2, tá? Hidrogênio positivo, aqui -2 e aqui 0, tudo bem? Agora vamos traçar as vias de oxidação e redução, né? Vamos pegar aqui. Do sódio, Na, não acontece nada do reagente para o produto, bismuto acontece, né? Ele está indo de 5 para mais 3, de 5 para 3, né? Então se o NOx está diminuindo, ele está reduzindo, tudo bem? O oxigênio aqui, lembrando que esses dois produtos aqui são referentes à água oxigenada, tudo bem? Tá? Então o oxigênio aqui, você tem que olhar para esses dois, não aconteceu nada aqui. Esse O aqui também não aconteceu nada, tá? Vamos para o H. O H não alterou o NOx. O oxigênio da água oxigenada alterou, né? Lembra, se está acontecendo a redução, você tem que pegar a via de... se está acontecendo a redução, você tem que pegar a via de oxidação, tudo bem? Então qual é a via de oxidação?
daqui para cá. Minhas retas estão muito tortas. Tá? Oxidação. Tudo bem? O S não acontece nada com ele e tudo mais. Então você tem aqui as duas vias. Tá? E montar a tabela. Oxidação. Redução. Qual substância você coloca na tabela? Sempre que tiver oxigenada, você coloca oxigenado na tabela. Tá? Então põe água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Tá? E na redução você escolhe a substância que tem maior número de átomos de bismuto, né? De átomo de quem está se reduzindo. Então você coloca BI, 2, esse é o 4, 3. Aí você calcula a variação, né? O delta. O delta é a variação do NOx vezes a quantidade de átomos. Então aqui do H2O2 a variação foi de menos 1 para 0, então é 1, vezes a quantidade de átomos de O, que é 2, então vai dar 2. E do bismuto, o delta vai ser a variação do NOx do bismuto, que foi de 5 para 3, então a variação foi 2, vezes a quantidade de átomos de bismuto, que é 4, tá bom? Aqui você pode simplificar. Tá? Se é possível simplificar em números inteiros, você simplifica. Então você divide isso aqui por 2, divide isso aqui por 2. Então vai te dar, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 2. Aí você inverte, né? O delta vira coeficiente estequiométrico da outra substância, tudo bem? Então você vai colocar aqui, ó, na água oxigenada, certo? Você vai colocar o coeficiente estequiométrico 2, tudo bem? E no sulfato de bismuto, você coloca o coeficiente estequiométrico 1, tá bom? Vou colocar aqui 1, lembrando que se não aparece nada é 1, tá? Aí você termina o balanceamento por tentativa e erro, tá bom? Começando, lembrando, né, a sigla macho, mais uma vez aqui. Metal, metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Então você tem o sódio é um metal. Você tem 2 átomos de sódio no produto, 2 átomos de sódio no reagente, tá? Não confunda com esse 0,2 aqui, que é o número do exercício, tá? Bismuto. 2 bismutos, 2 bismutos, tá correto. Vamos pro S. Você tem 3 S aqui, com mais um S aqui, vão dar 4 S. Você coloca 4 aqui, tá? Você poderia também balancear pelo agrupamento, né? Você tem 3 SO4 mais um SO4, tem que ter 4 SO4. Aí depois você só balanceava os oxigênios que não fazem parte do agrupamento SO4, tá bom? Hidrogênios. Você tem 2 hidrogênios aqui, vezes 2, 4, né? Mais 8, então 4 mais 8 vai dar 12, então você tem que colocar o coeficiente estequiométrico aqui 6, né? 6 vezes 2, 12. Então, ó, agora é só contar o número de oxigênios, tá? É mais fácil você contar pelos agrupamentos. Você nem olha para a SO4 aqui, que os números de oxigênios da SO4 estão corretos. Então, olha o que está faltando aqui nos outros Os. Você tem 2 vezes 3, 6 Os, 2 vezes 2, 4 Os, tá? Então, você tem 6 mais 4, 10 oxigênios. Então, você tem 6 daqui. Faltam quantos para dar 10? 4, né? Então, você coloca 1, 2 do lado de cá e o balanceamento está feito corretamente. Tudo bem? Vamos para o segundo método agora. O segundo método é por semi-reação. Você coloca a semi-reação de oxidação, né, e a semi-reação de redução. Então os primeiros passos são exatamente os mesmos. Lembrando que a oxigenada sempre faz o que falta, independente do método, tá? Então você vai montar a equação de semi-reação de oxidação, que é, no caso, deixa eu mudar de cor, que está meio escuro, que no caso aqui é a água oxigenada. Então, H2O2 vai produzir o quê? O2, certo? O NOx aqui é menos 1, o NOx aqui é menos 2. De menos para menos 2. Então, de menos para menos 2, ele perdeu, né, um elétron, tudo bem? Só que essa perda de um elétron é para cada átomo de oxigênio, só que você tem 2 átomos de oxigênio, certo? Então é menos 1 vezes 2, menos 2. Então aqui menos 2 vezes 2, menos 4. Então você perdeu 2 elétrons, certo? De cada átomo é de menos 1 para menos 2, a perda é de 1, só que você tem 2 átomos de O, tá? Então menos 2 elétrons.
E essa minha reação de redução, você pega o bismuto, né? Qual a substância que contém o bismuto? Você coloca aqui, ó, NaBiO3, produzindo Bi2, SO4, Bi2, SO4, 3, tá? O bismuto, o NOx do bismuto aqui é 5 positivo e o NOx do bismuto aqui é 3 positivo. Só que aqui você tem dois bismutos, né? Então você coloca 2 do lado de cá, tá? De 5 para 3, você ganhou 2 elétrons, certo? De 5 para 3 ganhou 2 elétrons, só que quantos átomos de bismuto você tem? 2. Então se cada átomo ganha 2 elétrons, você tem 2 átomos, você ganhou então no total 4 elétrons. Ficou meio apertado aqui, deixa eu apagar aqui. 4 elétrons, aí ficou de outra cor, mas já é, tá? 4 elétrons. Lembrando que a quantidade de elétrons recebido tem que ser a quantidade de elétrons perdida, né? Então você pega e multiplica essa primeira equação aqui por 2. Então você vai ter 2, 2, e aqui fica 4, certo? Para você cortar os elétrons na sua equação global. Então agora é só você achar a sua equação global. Corta o número de elétrons aqui, ó, 4 com 4, eles estão em lados opostos, certo? E você soma agora as semi-reações, tá bom? Então vai ficar, vamos colocar na ordem aqui, tá? 2NaBiO3 mais 2H2O2 produzindo... Ah, opa, ainda tem o ácido sulfúrico, né, nesse caso. Mais H2SO4, tudo bem? Agora sim, produzindo. Na2SO4 também não aparecia, então você só coloca aqui Na2SO4 mais bismuto, o Bi2SO4 só tem um, então você escreve Bi2SO4 3 mais H2O, que também não apareceu, e você coloca o 2OH2 que já estava na semi-reação. 2OH2, aí é só terminar o balanceamento, tá? O Na está balanceado, o Bi está balanceado. Vamos balancear pelos agrupamentos. 3SO4 mais 1SO4 vai dar 4H2SO4, tá? Vamos para os hidrogênios. 4 hidrogênios com 8 hidrogênios vai dar 12 hidrogênios. Então você coloca um 6 aqui, tudo bem? E o oxigênio, esquece esses oxigênios do agrupamento SO4 e vamos balancear o resto. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. Então você tem 6 aqui, 4, 10. Então está feito o balanceamento, tudo bem? Só relembrando, não se esqueça, água oxigenada sempre faz o que falta, tá bom? Nos vemos no próximo exercício.